Terceiro ano, boa tarde. Que bom, mais uma segunda-feira chegou para estudarmos português. Então vamos lá, eu quero que vocês abram um livro na página 24, Realidade nos textos jornalísticos. Então, vamos trabalhar reportagem. Então a gente sabe que reportagem, ele é um texto jornalístico que expõe informações sobre assuntos políticos, econômicos, sociais, de interesse da sociedade em geral. Então, esta é a reprodução de uma página de dicionário. Vocês têm o dicionário que veio na coleção. Então, qualquer dúvida, vocês têm que vir pesquisar aqui, dúvida de alguma palavra, que aqui está o significado de todas as palavras. Caso haja dúvida, utiliza ele, tá certo? Então esta reportagem de uma página do dicionário. Leia os verbetes, que é o significadozinho e a palavra, certo? Discute com os colegas e o professor as questões. Aí eu tenho aí. Nessa partezinha vermelha, nós temos preconceber, que é conceber antecipadamente, preconcebido, que é concebido de antemão, preconceito, que é a ideia preconcebida, intolerância ou aversão, suspeita, má vontade, gratuitas contra pessoas, povos, crenças, e preconceituoso, quer dizer o quê? Que tem preconceitos, certo? Então a gente sabe que o preconceito ele é um juízo de valor que se faz de alguém a partir de fatores superficiais, geralmente está acompanhado de discriminação, de intolerância. O que muita gente não sabe é que o preconceito ele é considerado um crime com pena de 3 anos de reclusão e multa, certo? Então aí nós temos, você já conhecia o significado dessas palavras? Se sim, você coloca sim, se não, coloca não. Já leu, ouviu ou presenciou situações de alguém que tenha sofrido preconceito? Quem são as pessoas que geralmente sofrem preconceito? A gente sabe que são os negros, com racismo, são os pobres, que é um sentimento de superioridade. Geralmente os ricos nutrem em relação aos pobres por terem mais possibilidades financeiras. Nós sabemos também que tem os preconceitos com os deficientes, existe o preconceito com os estrangeiros. Então, em sua opinião, por que há tanto preconceito? Como combatê-lo? Aí você aí vai dar a sua opinião e dizer como combater. Então, aqui nós vamos trabalhar reportagem. Vocês irão ler essa reportagem, certo? Contra preconceito. Garoto de 11 anos ensina respeito a toda diversidade. Então, vocês vão ler o texto, que é essa reportagem, e em seguida vocês irão responder, certo? Referente à reportagem. A reportagem relata fatos relacionados a um menino. Vocês vão saber lá qual é o nome do menino, certo? Quem é ele? Tá lá dizendo no texto. Que informações são dadas sobre ele no primeiro parágrafo? Você vai falar a idade dele, por que ele ficou conhecido, certo? O que era que fala nesse texto? Se é sobre o racismo, o que é? Vocês vão lá escrever. Há 2 fatores relacionados ao menino, algo que ele fez e um prêmio que recebeu. Que fatos são esses? Para você responder essas questões, vocês têm que ler o texto, tem que ler a reportagem sobre esse menino, tá certo? Porque o jornal RBA está relembrando a entrevista dada pelo menino. Aí vocês também vão ler e responder. Gustavo participou de um projeto na escola dele. Que projeto foi esse? Você vai citar o nome do projeto, certo? Qual a importância desse projeto para ele? Aí, durante a reportagem, perguntaram ao menino se as histórias contribuíram para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade de raça e cor. O que ele respondeu? Vocês vão ler e responder. Não adianta ficar botando já no privado, nem ler o texto e eu não entendi essa questão. Tudo isso que eu estou lendo aqui, para que vocês possam responder, vocês vão ter que fazer a leitura. E eu estarei ligando no privado para ouvir a leitura dessa página. Não adianta botar no grupo, tia, leitura de que página? Já estou dizendo, é a de português. Aqui nós estamos trabalhando. Você concorda com a resposta dele? Explique sua opinião. Então vamos lá, virou a página.
Tem ainda mais atividades referentes ao texto em que vocês irão ler e vão responder. Nessa sétima questão, reler esse trecho. Vou explicar isso aqui. Na escola, Gustavo também se destacava não só pela clareza na fala, como pela dedicação aos estudos. Desde que ele entrou aqui, nós já notamos que ele era acima da média. Afirma. Esse afirma é um verbo, viu? Ana Paula Guimarães, diretora do CEL, Vila Curuçá. Além de aprender mais sobre a influência africana na cultura brasileira, o menino também participa do clubinho poético da escola. Aí tem umas questões aí, qual é o sinal de pontuação que identifica a reprodução do depoimento? Aí, o sinal, vocês vão encontrar a aspa, certo? De quem é esse depoimento. A gente tá vendo que é de uma diretora, né? De que escola você vai colocar, e o nome dela também. E em seguida, para identificar de quem é o depoimento, utiliza um verbo. Circule esse verbo no trecho. Eu falei qual era o verbo, afirma, certo? E em seguida vai fazer aí qual dá certo desses verbos acima, essa frase de acordo com o texto, tá bom? Então virou aí a página, pronomes e coesão, certo? A gente sabe que pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-lo. Quando eu digo assim, Ana é bonita, então eu quero substituir o substantivo Ana, então eu boto ela é bonita. Quais são os pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, do caso reto, certo? Então vamos lá, coesão. O que é coesão? É a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Então, você lê um texto e vê que ele tem sentido. Então, aí existe a coesão. Quando você vai lendo um texto que não tem nada com nada, então ali não existe a coesão, certo? Então, número 1, relê o trecho a seguir e observe as palavras destacadas. O menino aprendeu a ler aos 3 anos e aos 4 já assinou o próprio nome no RG. Ele está em negrito. Conta que foi a mãe que o ensinou a ter orgulho de ser negro. A palavra em destaque é um substantivo, o ele. É um verbo ou um pronome? Um pronome, muito bem. Ele se refere a quem? Ao menino ou ao próprio nome? Ao menino. Então, vocês vão responder a 2. Nessa terceira questão, vai substituir aí as palavras, vai reescrever a frase. Vai substituir a palavra em negrito por algum dos pronomes, tá certo? As crianças aprenderam a discutir assuntos sérios. As crianças participarão com entusiasmo de conversa sobre o tema. Então, as crianças substituem por elas. Muito bem, daí vai fazendo com a letra B, a C, a D e a E. Virou aí? Vai ler a 4, ler novamente alguns trechos da reportagem. Sempre falei para ele sobre o preconceito, que não tem que ligar para isso, que as pessoas todas são iguais, diz Dona Cícera. A que se refere a palavra isso? Ou seja, para que o menino Gustavo não deve ligar? O menino não deve ligar para o racismo ou o menino não deve ligar para o fato de que todos são iguais? Para o racismo. Então, daí em diante, você vai lendo de acordo com as palavrinhas em negrito e vai ver qual se refere, tá certo? Então, nós temos aí, ó, isto, isso, este e aquele são pronomes demonstrativos. Sua função é relacionar parte do texto, identificar a posição de algo em relação a quem se fala. Esse pronome demonstrativo ou possessivo, vocês vão estudar em outras séries, tá certo? Então, por hoje, nossa aula ficará até a página 31. Estarei fazendo ligação para ouvir a leitura de vocês e a correção no privado. Dúvida, me procura. Até amanhã com aula de matemática.